esse é o novo episódio do podcast Cenário na COP. E agora, falando da embarcação do barco Banzeiro da Esperança, da Fundação Amazônia Sustentável, que está ancorado aqui, na Estação das Docas, em Belém do Pará. E a gente retoma esse podcast com o objetivo de poder ouvir também as pessoas e as lideranças, ativistas, gestores, pesquisadores que estão atuando na COP paralela, que é aquela COP principalmente voltada a ouvir os povos tradicionais aqui do Brasil e especificamente da Amazônia. E hoje, além de ouvir também essas lideranças e gestores, vamos também falar sobre os bastidores do jornalismo na COP30, o que a gente vem ouvindo e também vendo e assistindo ser publicado sobre a Amazônia, o que há de informação, o que há de desinformação. E a gente hoje traz a jornalista Ana Cláudia Leocádio, que é jornalista da Rede Cenário. Obrigada, Cláudia, por ter vindo aqui, ter dado um tempinho lá na cobertura oficial da COP30 para falar com a gente. Eu que agradeço, para dar uma folga também, né? Para eu descansar um pouco. A gente está aqui Vamos nesse descansar. banzeiro. Eles não estão vendo, mas a gente está aqui. A labirintite está a mil aqui, a minha. Então, assim, é importante te deixar um pouquinho aqui mais descontraído, mas talvez vocês não estejam conseguindo sentir aí, provavelmente, mas nós estamos aqui no banzeiro do barco e quem tem labirintite, como eu e Cláudia, a gente está passando mal, mas está conseguindo sobreviver. Até porque não fomos criadas como jornalistas Nutella, né, Cláudia? Não, mano, eu sou a gente é da rua, do campo, eu tô me aguentando aqui. Eu sou do Recreio de Madeira ainda, né? Nem ferry boat. Não é? Então a gente está suportando isso daqui, porque obviamente há coisas muito piores. A suportar isso aqui é o de menos. E o importante é a gente poder levar a informação para quem está acompanhando os canais da Cenário. Cláudia, e temos aqui dois assuntos para abordar. Primeiro são as tuas impressões iniciais sobre a COP30 oficial, e a gente fala de oficial porque, de fato, de lá haverá documentos que serão registrados, homologados, que farão parte dos anais da COP30, como em toda a COP há, e cada país vai emitir esse documento, que são as NDCs. Nós falamos no episódio anterior, se você puder, já acessa o episódio anterior que a gente explica o que é uma NDC, o que representa para cada país e também para a COP. Mas, além desses documentos, também tem os debates nas chamadas COP paralelas, né? Nas reuniões paralelas ao evento, que também de lá vão sair cartas, vão sair também comunicados, que aí serão compilados e levados para debate junto à cúpula, né? E aí eu quero que você possa nos explicar, como jornalista e também por toda a tua experiência que você tem em cobertura da Amazônia, que é mais de 20 anos, eu não quero dizer que é a minha idade nem da Cláudia, mas assim, nós estamos falando com uma jornalista que já tem uma experiência, né, na cobertura de Amazônia e também na área política. Você acha que de fato a COP30 vai ser só para inglês ver? Ou não? Teremos alguma coisa, algum resultado concreto? Essa é uma pergunta de milhões, né, para uma pessoa que nem é especialista do caso, né, mas essa COP, ela é muito importante para a gente no sentido de que ela nos obriga, pelo menos a gente como jornalista, a procurar ler, estudar, se inteirar mais do que ela é. Porque o que é uma COP? Uma convenção das partes de países, né, que não são só países, tem blocos, né, por isso que eles colocam partes de um quadro, de uma convenção quadro que existe dentro da ONU voltada para mudanças climáticas. Vale ressaltar que não tem só COP do clima, tem da biodiversidade, né, dos oceanos. E essa de Belém, ela é extremamente especial por várias razões. Primeiro que ela é a primeira COP na Amazônia. E 33 anos depois de ter acontecido a Conferência do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, que foi o lugar que todo mundo lembra quando a gente entrevista as fontes, que foi o lugar que foi a conferência de maior mobilização social de todos os encontros. O Brasil tem esse histórico, então, né, Cláudia? Porque o Brasil, ele mobiliza. Então, quando a gente chega... As pessoas, se vocês sentissem o que a gente sente, Belém... Não é que Belém está uma festa. Belém está toda mobilizada e voltada. Então, você tem a COP oficial, tem a Zona Azul, onde as partes vão se reunir para decidir
se o que eles acordaram lá em Paris há 10 anos, eles vão conseguir implementar, porque você imagina, em 2015 eles disseram, olha, o mundo está aquecendo, está causando muitos problemas, ou é muita chuva, ou é pouca chuva, ou é muita neve, ou é pouca neve. Então, os extremos climáticos estão abalando todo mundo. A gente acabou de ver ali no Paraná, um município praticamente, né, todo arrasado por conta dessas coisas que não aconteciam. Tornado no Brasil. O tornado no Brasil, como é que a gente vai pensar? Então, assim, eles chegaram, então estão há 10 anos, porque tem COP todo ano, né? Então estão há 10 anos. E aí o Brasil chegou assim, gente, a gente tem que implementar alguma coisa, a gente tem que mostrar, porque a gente vai lá, discute, concorda em fazer um arcabouço legal, ou para colocar dinheiro, né, para financiar as obras de mitigação, porque tem a mitigação e a adaptação. Só que a mitigação vai mais recursos, porque você entra a questão econômica, então placa solar, energia eólica, então isso aí gera dinheiro dentro do capitalismo. Agora, a adaptação não. A adaptação, você tem que dar dinheiro para os estados para eles preparar as cidades, por exemplo, tem um bairro lá que toda a chuva alaga as casas todas, ou ele tem que dar dinheiro ali, ou para dar um jeito de tirar, fazer um monte de árvores para, né? É aquela coisa, adaptar as cidades para torná-las resilientes a esses efeitos, porque eles estão aqui. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista de uma representante da Jamaica e eu me lembrei muito que acabou de acontecer o furacão Melissa. E eu conheço toda aquela região ali. Da Jamaica. Da Jamaica, de Santa Elizabeth, Black River, essas coisas todas. Então, assim, ela disse, um tempo ela é observadora, né? Observador, ele não faz parte, mas ele pode participar lá para ver o que está acontecendo. Uhum. Aí a gente estava discutindo como sobreviver às mudanças climáticas. Agora não, gente, a gente já está morrendo e ninguém faz nada. Então é o seguinte, aí você tem lá... É uma urgência. E só que o que acontece? Ela, como é uma COP atrás da outra, a COP de Belém, ela é uma COP na Amazônia, mas ela não é da Amazônia, sim. Ela não veio tratar de Amazônia em si, mas ela trouxe já temas que precisam de alguma forma serem decididos aqui, que é principalmente de adaptação, que é a única coisa que os especialistas, eu já tive algumas conversas com alguns observadores, que eles acham que vai dar alguma coisa. Vai ser suficiente? Pode ser que não, mas pode ser que saia alguma coisa, né? E dentro dessa COP, a COP da floresta, não tem temas de florestas assim dentro do que veio mandatado para cobrir. Então, aí o Brasil trouxe uma proposta que não está dentro, mas que ele apresentou que independe de ser aprovada pela COP, entendeu? Já tem todo um arcabouço, ele está buscando na COP buscar como uma política climática, que é remunerar quem mantém a floresta em pé, porque até hoje você só remunera quem desmata, deixa de desmatar. Né? Quem deixa de desmatar. Então, e o pessoal que está lá, que não derruba nada, vai receber o quê? Só tchau e bênção? Não, então é isso. E aí, paralelo à oficial, que é aquela que nós estivemos ontem, na Zona Azul e tal, tem a Zona Verde, onde está a sociedade civil, e tem os paralelos que estão pela cidade, né? Então, você tem a COP do Povo, tem a Cúpula dos Povos, você tem a AgriZone, que também tem o agro lá, né, de alguma forma. Então, tem tudo isso acontecendo em Belém, aí tu diz, mas e aí o que esse pessoal faz? A sociedade civil, os movimentos sociais, os cientistas, eles são muito importantes. Eles estão ali para influenciar de alguma forma. Sim. Gente, nós estamos aqui, a gente precisa ser olhado. Então, é desses movimentos que vem a pressão para mostrar que algo precisa ser feito, sabe? Deu para a gente compreender bem, e claro, o jornalista ele precisa estar sempre bem informado. A gente, às vezes, faz essas figuras de linguagem para inglês ver, porque quem não está aqui acompanhando, e eu vejo muito nas redes sociais, cria uma narrativa sobre a COP30 e ela é necessária. A gente não pode não ter mais COP30. Não tem. Né? Não tem O mundo não pode retroagir a esse ponto. E você que quer mais detalhes, pesquisas científicas, por favor, acesse revistacenario.com.br que você vai ver mais detalhes, mas da forma como a Ana Cláudia falou, foi muito didática para a gente compreender. O que não podemos mais é retroagir. Tem um retrocesso de que não vai ter mais COP em lugar nenhum do mundo, até porque as autoridades ambientais com certeza não permitiriam. Mas você vê uma narrativa, pseudonarrativa ali, um negacionismo científico de que, para que isso? É tantos milhões, trilhões... Com isso, já é difícil frear o mundo
frear os países desenvolvidos, entre aspas, porque até esse conceito de desenvolvimento a gente tem que questionar, porque como que pode ser desenvolvido a tal ponto de colocar em risco a humanidade para poder ganhar mais dinheiro? Que tipo de desenvolvimento é esse? Eu vi um cientista comentando sobre que conceito? Desenvolvido para ti, mas para mim isso não é desenvolvimento, sabe? A partir de que conceito você acredita que os Estados Unidos é desenvolvido? É porque a grande questão é o capitalismo, né? O capitalismo nos trouxe até aqui. E hoje em dia as soluções que têm sido pensadas também são calcadas no capitalismo, né? Tem sempre que ter alguma coisa ali do dinheiro. Por exemplo, a questão da adaptação não é dizer assim, tu vai pegar um dinheiro lá na ONU, aí tu vai dar pro presidente lá de Burkina Faso, por exemplo. Como um país, ele vai ter que ir lá emprestar de um banco, né? Porque não é da ONU, é de um banco, né? Que pegou que administra o fundo, pagar um juro e numa dívida em dólar. E financiar o projeto. Ele vai financiar um projeto que ele está sofrendo as consequências, mas não está causando. Porque os maiores causadores do aquecimento global são, em primeiro lugar, a China. Só que a China, ao mesmo tempo que ela oferece, ela é a maior emissora, ela é o país que mais oferece tecnologia para, né, combater, para mitigar isso aí, né? As placas solares, carros elétricos, o maior produtor de carro elétrico do mundo, né? Toda essa tecnologia vem da China. Em segundo lugar, que já foi o primeiro, os Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris. Que não está aqui. Então, a gente não tem mais tempo de ficar discutindo muito, é hora de agir, porque a gente está sofrendo. Eu não sei como é que é aqui em Belém, mas eu lembro que em Manaus, eu cheguei em 95, Manaus não era tão quente como é hoje. Porque você tem, né, a expansão da cidade desordenada, que ajuda, né, que derruba tudo de forma irregular. Que contribui. Mas, de alguma forma, a gente também sofre lá. No passado, a gente ficou quantos meses na fumaça, né? Eu me lembro lá dos Foi incêndios. Mais de 2 meses. Né? Por que teve muito incêndio? Porque a seca foi histórica e ficou tudo seco mesmo e o pessoal aproveitou para atacar fogo. E aproveitou o momento de uma alta da vazante. Na Amazônia, dificilmente você tem um fogo natural, né? No Cerrado é mais fácil de ter. E falando em Amazônia, Cláudia, a gente vai entrar no outro assunto aqui, que é o segundo momento da nossa conversa, para concluir, sobre esse conflito que há, muitas vezes, de interesse entre estados brasileiros de querer defender uma narrativa ambiental em prol de um interesse econômico que só diz respeito a esse estado, sem pensar, de fato, na questão global da crise climática e, principalmente, na mitigação, na adaptação e dos efeitos, né, no combate aos efeitos que pode causar em cada região. E a gente fala sobre isso porque ontem nos chamou a atenção a publicação de um artigo escrito pelo professor Bruno Carrasa, ao Valor Econômico. Bruno Carrasa, que é professor associado da Fundação Cabral e autor de livros como O País dos Privilégios. Ele publicou o seguinte artigo: COP em Belém e bilhões para ar-condicionado em Manaus. Cláudia, você leu o artigo, nós lemos aqui em Manaus e também em Belém, e não só de quem é de Manaus e quem é de Belém se revoltou, porque isso é uma questão que não deve envolver só quem é nortista, mas quem está, de fato, ali comprometido com a questão ambiental em todo o país, que é principalmente o grande marketing de preservação da Amazônia, que muitas vezes, de fato, fica só no marketing. E esse professor, ele, pelos dados aqui que ele teve dentro da Receita Federal, ele associou, Cláudia, a questão da poluição global às indústrias da Zona Franca de Manaus. E esses dados que ele traz são bem questionáveis, e pesquisadores, cientistas também questionaram isso, especialistas procurados pela Rede Cenário, e você pode acessar esses dados, essas informações pelo revistacenario.com.br, porque o artigo, muito embora traga muitos números, nos pareceu mais xenófobo do que, de fato, científico. E ele questiona o fato de que a Zona Franca de Manaus possui renúncias que a gente não chama de renúncia, a gente chama de incentivos. A gente entende isso como um incentivo que faz com que 130 mil trabalhadores sejam empregados diretamente dentro do Amazonas, e também há outros milhares de empregos sendo gerados indiretamente em todo o Brasil. E nessa geração de empregos no Amazonas faz com que essas pessoas, essas famílias, não precisem apelar
para a devastação da floresta, dos rios, né, uma caça predatória e outras situações relacionadas a crimes ambientais, porque se você não tem um emprego, se você não tem o que comer, alguma coisa você vai fazer. Então, a gente não pode ser simplista e até muitas vezes inocente de pensar, a pessoa não tem não tem emprego, não tem alternativa, ok, vai caçar e vai, porque a gente já saiu desse momento há muitos séculos. Caçar, pescar e derrubar Caçar e árvores. pescar e derrubar árvores. Então, a Zona Franca de Manaus, para quem não é de Manaus, para quem não é do Norte, precisa pesquisar e compreender que ela é considerada o principal motivo das florestas estarem em pé. No Amazonas, são 95% das florestas preservadas, e aí a Cláudia vai confirmar que ela tem esses dados, e principalmente é o que faz com que o Amazonas siga entre o segundo estado mais preservado com suas florestas em todo o Brasil e consiga principalmente manter seus povos, seus habitantes ali com dignidade, porque muitas vezes a gente percebe que o pessoal que não vive aqui não compreende essa palavra e parece que só serve para eles, não serve para a gente. Cláudia, como que tu viu e como que você analisa esse artigo? E aí não precisa a gente ser técnica, Cláudia. A gente não vai ser técnica aqui nos dados, principalmente do ponto de vista, e a gente coloca aqui cultural, da desinformação, principalmente. A Zona Franca de Manaus, assim, eu digo logo que eu não sou economista, não sou especialista, a gente fala da experiência como jornalista que cobre. Eu trabalhei muitos anos no Amazonas, cobrindo política, acompanhando a cobertura política. Depois eu fui editora, e quando a gente vira editora, a gente tem uma visão geral das notícias ali, e o pessoal da economia lá no Amazonas era muito bom em cobrir Zona Franca. É histórico, a Zona Franca sempre foi atacada, sempre se tentou acabar com a Zona Franca, porque para um setor específico do Brasil, a Zona Franca é o que acaba com a economia brasileira. Se acabar com os incentivos fiscais da Zona Franca, vamos viver lindamente na Suíça. A Zona Franca é perfeita? Não é, né? A Zona Franca tem as suas contradições? Ela tem, né? Como todo empreendimento. Agora, o que acontece? Quando eu li esse artigo, eu pensei assim, será que esse escritor, né, esse professor, porque eu respeito muitos professores, ele deve ter toda a formação dele que eu respeito, né, eu não conheço, vim saber ontem o nome dele. Será que alguma vez ele nunca usou ar-condicionado? Ele escreveu esse artigo dele sem estar no ar-condicionado, fresquinho, né, com o calor que está fazendo no nosso país? Fico imaginando assim. E se ele quiser falar de sustentabilidade, de corte de incentivos, ele tem que ir lá na Câmara dos Deputados, porque tem um PL tramitando lá sobre que discute a questão dos incentivos, que está parado, e lá da sugestão dele. Por que é só a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus é a que mais renuncia? A gente já sabe que não. É 5, alguma coisa por cento de renúncia fiscal e incentivos para a Zona Franca. Mas o que acontece? É preferível você adotar uma narrativa de que culpe um setor, e uma região, um modelo, porque com todos os seus defeitos. Eu tenho as minhas críticas à Zona Franca que não me cabe aqui agora, nesse momento, mas você tem que ser justo com as coisas. Por exemplo, o setor de ar-condicionados é um setor muito forte na Zona Franca, isso é fato. Esse ar-condicionado aqui é de lá. Você olhar atrás da sua televisão na Zona Franca, tá? Essa coisa de eletrodoméstico é Zona Franca, vem de lá. Então, o que acontece? Os ar-condicionados, eles passam, assim como uma COP demora a implementar as coisas, as tecnologias também elas vão evoluindo conforme o tempo. Aí, por que a gente produz tanto ar-condicionado? É porque nós estamos aqui em Belém. Demanda, né? É porque nós estamos aqui em Belém agora. E uma demanda está aquecendo. E uma demanda Quanto mais nacional. aquece, tem gente que não gosta de ar-condicionado, mas eu conheço gente que se obrigou a comprar ar-condicionado porque não aguenta o calor mais. Antes dava para aguentar pro ventilador. Então tem isso. E outra coisa, a tecnologia do ar-condicionado, ela está evoluindo bastante. Por exemplo, hoje eu sei disso porque lá no nosso apartamento que a gente tem em Manaus, quando a gente fez a reforma, a gente não sabia, ninguém falou pra gente que tinha que trocar toda a fiação se eu quisesse colocar os ar-condicionados inverter, que são muito mais econômicos, entendeu? Eles são um pouco mais caros, mas são econômicos, a tua conta de energia não vai dar aquele horror. Então, eles vão evoluindo também. Então, ela tem as suas coisas. Então, a questão da Zona Franca, você querer culpar o modelo de um problema. Se ele acha que os benefícios fiscais são um problema, então ele vai para a indústria automotiva, que é altamente incentivada. Então, que ele vá lá para o agronegócio, porque o que acontece? O maior emissão
de gases do efeito estufa do Brasil vem de quê? Vem lá da Zona Franca, que não solta uma fumaça. A maior vem do desmatamento. Por isso que toda hora tá a ministra Marina Silva, esse povo todo falando de desmatamento. Por quê? Porque você precisa conter o desmatamento se quiser zerar o desmatamento ilegal, tá, gente? Porque as pessoas acham que é todo o desmatamento. Não é o ilegal, que não foi autorizado pelos órgãos públicos, né? Que estão sendo feitos em terras griladas, terras públicas. Esse desmatamento que a gente precisa zerar como nosso compromisso do brasileiro de né, contribuir. Que o Brasil faz muito, né? Por essas coisas. Então, eu achei assim, esse artigo, eu achei muito engraçado. Eu disse, mas esse senhor, ele quer resolver o problema da sustentabilidade no Brasil só colocando os olhos na indústria da Zona Franca. Então, eu acho que quer fazer, faça direito. Se você é professor, então vai estudar, né? E vai fazer um negócio completo. Eu sou só uma jornalista que sempre cobriu política, não entendo de economia. Quase que eu ligo para o meu amigo Serafim para ele me dar uma explicação sobre isso. Aí eu fui até olhar um vídeo dele lá no Twitter. Eu disse até para Paulo, vou chamar a atenção dele desse vídeo dele. Pensando que ele ia me explicar lá, não teve um negócio de vai catar coquinho, que ele ficou tão chateado, né? Serafim Correia é considerado um dos maiores economistas do Amazonas, né? É um tributarista, já foi prefeito de Manaus, hoje ele está na SEDECT, secretário de Desenvolvimento do Estado do Amazonas. E ele é o conhecedor da Zona Franca de Manaus, mas acho que ele quis ali, de fato... Desabafar. Né? Agora, você falou sobre essa... Só para a gente tentar concluir aqui, você falou sobre o que o Amazonas deixa de arrecadar, o que São Paulo deixa de arrecadar. A gente tem um estudo que foi publicado na Revista Cenário em julho de 2022. É um levantamento em especial feito pela jornalista Marcela Leiros, e aí quem puder acessar também, ela está em revistacenario.com.br. Olha, o levantamento dela apontou e continua sendo essa média, só vai mudar os números, mas a média que foi confirmada por ela hoje também para a gente aqui no podcast, o Amazonas, onde está localizada a Zona Franca de Manaus, foi responsável por quase 50% da arrecadação federal da segunda região fiscal da Receita Federal do país. E que não retorna para a gente. E que não retorna. Não retorna. Né? Vai para outro lugar. E essa região, ela compreende os estados do Acre, Amapá, Pará, Roraima e Rondônia. A porcentagem equivale, naquela época, a 15 bilhões. A renúncia fiscal, né, de todo o valor que não é arrecadado, que deixa de ser arrecadado, é de 8%. Aí a gente vai para o Sudeste, né? A gente está falando 8% da segunda região fiscal da Receita Federal que compreende esses estados, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Amazonas. Aí a gente vai para o Sudeste, né? Na região Sudeste, que aí tem São Paulo, Minas Gerais, inclusive o escritor é mineiro. A região Sudeste, ela deixa de repassar ao governo federal anualmente um montante de mais de 51%. Ou seja, enquanto a região norte ali, especificamente desses estados que eu falei, deixa de arrecadar 8%, o Sudeste deixa de arrecadar 51%. Então, o professor, ele precisa, de fato, fazer um estudo. Ou a gente não sabe se ele não ter estudado e ter publicado dessa forma é algo proposital para justamente gerar desinformação, atendendo a interesses que a gente hoje desconhece. E Deus me livre da gente ficar sem ar-condicionado lá na Zona Azul, mano. Não, e é interessante porque ele volta a artilharia dele para o norte, para o Amazonas, Cláudia, mas essa demanda da Zona Franca, ela não atende só o norte, ela atende a todo o Brasil, porque a Zona Franca, ela produz para todo o Brasil. Ela atende o restante do Brasil, porque a gente que é do norte, a gente fala o resto do Brasil. O resto do Brasil. A gente entende assim. Não, como eu te digo, a minha questão com a Zona Franca é mais assim, que ela gera, né, riqueza. Por exemplo, hoje em dia, sem Zona Franca, não tem Universidade do Estado do Amazonas. Bem lembrado. São os impostos de lá que mantêm tudo. E a Universidade do Amazonas nasceu um dia desse, 2000, né? Nasceu em 2000. E quando você vai, ela já está bem ranqueada, referência né? mundial em estudos, referência. Então, assim, são coisas que acontecem. Eu prefiro me ater às coisas positivas que isso gera pra gente, porque a gente, como jornalista, a gente sempre tem, né? Do lado bom. Mas foi um artigo assim que
não gosto muito de perder tempo com besteira. Para mim, assim, uma perda de tempo só pode ser uma coisa realmente direcionada. Direcionada, tentando atender determinados interesses. E a gente está falando aqui de percentuais em arrecadações, fazendo comparativos entre Norte e Sudeste. E nós nem estamos detalhando aqui os estudos socioambientais de benefícios que a Zona Franca de Manaus não traz só para a Amazônia, não, para o mundo inteiro. E para a floresta, né? Porque um dos principais ativos da Zona Franca foi ter... Porque o que acontece com o Amazonas? A gente viveu um primeiro ciclo, que foi o ciclo das ervas, né? Que chamavam do sertão, mas que era né? Era o cacau, era aquela coisa bem extrativista mesmo. Depois veio a borracha, né? O ciclo da borracha. Manaus foi a cidade... Manaus chegou a responder por 40% do PIB do Brasil no Império. Então, era a cidade mais rica. As roupas eram lavadas na França, em Portugal. O pessoal vivia numa opulência, naquele calor horrível, com aquelas roupas que a gente vê nas novelas. Então, foi um tempo assim, de muita riqueza e que acabou, né? Quando aquele inglês pegou e levou a semente da seringa. Ele pegou aqui, acho que ali para a região do Pará, no Tapajós, e levou... E levaram para a Malásia em larga escala, né? Então, acabou aquele ciclo. Então, você imagina, desde o início do século XX, que ainda teve uma coisinha ali com a Primeira Guerra, né? Por causa dos tanques e tal, mas aí depois caiu de uma vez. Então, desde o início do século XX até 67, quase 1970, você imagina que período que você viveu ali. Não só Manaus, a Belém também sofreu as consequências, porque Belém foi a grande porta de chegada e saída desses insumos, né? Sempre foi, né? Porque foi a capital do Grão-Pará. Então, o que acontece? Aí chegou a Zona Franca e ela ocupou esse espaço, porque ela fez parte daquela política de integrar para não entregar, mas ela foi também uma decisão política do governo brasileiro de reindustrialização do país, para substituir as importações. Então, ela vinha nesses dois, não era só uma coisa. Então, por isso que Juscelino teve aquela... E não nasceu na época do Juscelino, foi muito antes. Já tinha uma ideia de fazer algo para cá, para a região norte, para ocupar o vazio que ele chamava. Porque eu acho até errada essa expressão, porque não era um vazio, tinha gente aqui, né? Cheio de cultura, né? Que foi até dizimada muito, foram, né? Então, é isso. Eu gosto da Zona Franca ou não gosto da Zona Franca, ela pelo menos cumpre esse papel. O que acontece é que os seus governantes de todos os estados da Amazônia, porque a Zona Franca ela não beneficia só Manaus, ela beneficia Macapá, ela beneficia Rondônia, beneficia Roraima, ela tem toda uma coisa ali. É só de a gente aprender a cobrar mais dos nossos gestores, que administram os impostos que chegam para fazer as coisas. Se as nossas cidades não estão boas, são eles que têm que ser cobrados, né? Acho que já é uma outra discussão que, como eu te falo, as contradições que a gente não está aqui para discutir. Não para discutir essa mania do povo toda hora vem querer meter o cacete na nossa Zona Franca de Manaus. Cláudia, obrigada pela tua participação. A gente quer te ver mais aqui no podcast Cenário na COP. E quem quiser ter mais informações sobre Zona Franca de Manaus, sobre as reportagens da Ana Cláudia Leocádio, sobre informações dessas questões ambientais e benefícios que a Zona Franca de Manaus gera ao meio ambiente global, por favor, acesse a Cenário. É importante você ter informação de quem está aqui no território, de quem está aqui na Amazônia, de quem vive aqui. E agradecemos a todo mundo. Cláudia, obrigada. Eu que te agradeço, Paula, pelo convite, né, de a gente estar... E também pela oportunidade de a gente estar na nossa primeira COP, né? Que COP não é Copa, né? COP não é Copa, por favor. Então, assim, muito obrigada pelo convite e principalmente pela oportunidade que trouxe a Cenário. A Cenário é uma revista super jovem, mas é uma revista que tem ganhado muito espaço e se comprometido com uma cobertura de valorizar o socioambiental mesmo, né? E conhecer essa cidade linda que é Belém. Eu estou apaixonada. O pessoal é super legal aqui com a gente. Eu tomo açaí todo dia com farinha. Então, assim, é uma coisa muito legal e é cansativa, mas a gente está aprendendo muito. Então, obrigada, de verdade. Obrigada, Cláudia. E daqui a pouco, uma liderança indígena vai falar aqui no podcast Cenário na COP. E a gente retoma aqui as gravações com a liderança indígena do Alto Rio Negro, em Manaus, no Amazonas, Neuri Cambeba. Muito obrigada, Neuri, por ter aceito o nosso convite aqui do podcast Cenário na COP. Eu estou feliz de estar aqui participando desse cenário maravilhoso. A gente tô muito ansiosa, né? Espero que dê tudo certo. E a gente está aqui para conversar. Olha, e a gente lembra que o podcast Cenário na COP hoje está sendo gravado aqui do barco da embarcação Banzeiro da Esperança, da Fundação Amazônia Sustentável,
faz aqui em Belém do Pará. Gente, não tá fácil para mim que tem labirintite. Estou aqui no bar que a gente vai com o vanzeiro, vai aqui na onda do vanzeiro, mas que a gente chama de onda no mar, né? Mas aqui na Amazônia a gente chama de vanzeiro e fica assim. Não tá sendo fácil, mas a Neuri aqui tá me dando força e a gente vai conseguir aqui finalizar o nosso podcast, porque a gente precisa ouvir a história, a vivência, a experiência da Neuri Cambeba como liderança no Amazonas, na Amazônia, em todo o Brasil. E ela também vai ser uma painelista. Gente, painelista é o palestrante, é uma palestrante de um painel aqui na COP30 em Belém, ou seja, é uma liderança que tem essa voz ativa e que também faz escuta ativa nessa comunidade. E a gente lembra também aqui que a comunidade da Neuri é 3 Unidos em Manaus, no Amazonas. Ela atua lá também como técnica de enfermagem pelo DICEI Manaus e é empreendedora. A Neuri também tem um restaurante, o Sumimi, certo, Neuri? Sumimi. Sumimi. E eu quero que você me explique um pouquinho do nome que foi dado ao restaurante, só para a gente compreender logo de cara essa tua veia do empreendedorismo. Gente, eu sei que tem muitos pesquisadores, professores que estão acompanhando aqui o podcast Cenário na COP, a gente tem aqui a ideia de um empreendedorismo, que é um empreendedorismo voltado, de fato, para o protagonismo de lideranças, né? A gente não está falando daquela ideia do empreendedorismo, daquele tipo de empreendedorismo que é uberizado. Não, a gente está falando aqui do nosso ponto de vista, que aqui na região norte a gente tem esse conceito. Primeiro, você é liderança, empreendedora e também técnica de enfermagem. Tem filhos? Tem família? Ou decidiu não ter? E como é que você lida com família, trabalho e ainda por cima ativismo? Eu tenho filhos, né? Eu fui Quantos, casada há Neuri? 16 anos. Eu tenho 3 filhos nesse Olha. casamento. E eu já sou avó também. Olha, avó! Tenho 3 netas. E, assim, essa função de ser mãe muito nova me ensinou a buscar uma renda que, nesse primeiro momento, foi o artesanato. Eu tinha 15 anos quando eu fui mãe. E, assim, me veio a dificuldade mesmo, né, de não ter de onde buscar vida financeira. Então, eu tive que empreender primeiramente com artesanato e já com 15 anos, com o meu primeiro filho. E aí, eu passei 16 anos casada ainda, né? E aí, quando veio o empreendimento, em 2009, para cozinhar. Então, assim, para mim foi muito difícil nesse primeiro momento aceitar esse trabalho, porque a Fundação Amazônia Sustentável me deu esse apoio, me deu essa coragem, colocando uma estrutura para fazer uma escola dentro da comunidade. E aí eles iam precisar de uma pessoa para cozinhar. Não só uma, mas como 10 pessoas, 10 mulheres ou 10 homens. Mas, assim, a motivação que eles deram que primeiramente fosse mulher, para dar renda para as mulheres que precisavam dentro da aldeia, né? E, assim, eu muito encorajada, né, como sempre, aceitei esse desafio que, para mim, hoje transformou a minha vida. Eu sempre falo que transformou a vida da minha comunidade com o empreendimento. E aí eu aceitei, assim... Foi muito difícil no primeiro momento, porque a mulher indígena, ela sempre foi criada para cuidar de filho, cuidar de casa, né? E cuidar de marido, principalmente. Então, assim, foi um desafiador enfrentar esse preconceito, enfrentar essa cultura, principalmente porque o machismo ele sempre é escondido atrás da cultura, né? Então, assim, para mim foi muito difícil, mas eu já tive um pensamento Eu já tinha um pensamento na época de dizer, eu preciso mudar esse quadro do que eu vejo das outras mulheres, da minha avó, da minha mãe. E aí, assim, aquela força ancestrais me deu mais ainda, porque eu precisava também mostrar um pouco da culinária, da comida indígena, de poder criar meus filhos, poder comprar minhas coisas, porque a minha mãe, ela não tinha força, mas ela me ensinava, que ela dizia que o melhor marido é o nosso emprego. Porque o que você quiser comprar, você não vai pedir e não vai ser negado, é seu. Né? Então, eu tinha isso no meu pensamento. E aí foi quando eu comecei
o seu Sérgio, que era o arquiteto na época dessa obra, ele me motivou muito. Hoje ele está aqui no Barco da Esperança, sim. Eu digo que ele transformou a minha vida. Ele, claro, junto com a fundação, que é parceiro. Porque, assim, eu acho que sem ele, hoje eu não estaria empreendendo. Hoje eu não estaria sendo uma liderança feminina indígena. E hoje eu não estaria como um técnico de enfermagem cuidando do meu povo já há 11 anos. Não só do povo Cambeba, mas como do povo da região que lá pertence o Polo Base Nossa Senhora da Saúde, que é com o DICEI Manaus, né, que é o Ministério da Saúde. E aí, assim, desde lá então, eu fui buscando curso, eles foram me apoiando, né, a Fundação Amazônia Sustentável, como trabalhar com pessoas, como trabalhar com o turismo, e foram me capacitando com comidas regionais, com café regionais, e desde lá eu não quis mais parar. Então, assim, foi uma transformação. E o restaurante veio de nome Sumime. Sumime significa japim na língua cambeba. E eu me vi como um japim, e o meu grupo de mulheres, porque o japim, ele tem muita força. O temporal vem, derruba a casa dele, que ele já está quase pronto, ele vai lá e começa tudo novamente, acordando 5 horas da manhã, sem dificuldade de lutar novamente para uma casa melhor, porque existe o desafio para as mulheres, para qualquer um, mas ele vai lá e consegue e faz tudo novamente. Então, assim, o Sumime, que é o japim, ele consegue imitar vários pássaros, vários cantos. Então, assim, a gente consegue também renovar a cada dia. Então, assim, com todos os desafios que tivemos com água, com energia bem no início, com alimentos, com estiagem, com a cheia, a gente nunca desistiu do nosso empreendimento e continua lá firme e forte. Olha, que legal. Eu fico encantada ouvindo a Neuri Cambeba falar do protagonismo no empreendedorismo, de toda a liderança e todo o ativismo dela dentro da comunidade, a comunidade Três Unidos, que fica no Amazonas. E ainda há quem ache, Neuri, quem acha que alguém tem que ensinar os povos indígenas. A gente tem muito a aprender com os povos indígenas, um povo resistente, que apesar de todos os desafios, permanece, principalmente lutando pela sua cultura, pela sua ancestralidade. Então, assim, eu fico encantada te ouvindo, fico calada realmente, porque não tem o que imaginar de ainda haver quem pense que há possibilidade de a gente ensinar os povos indígenas em alguma coisa. A gente precisa aprender muito com eles. E nessa ideia de aprendizado, Neuri, a gente sabe que hoje nós estamos falando aqui de um debate mundial dentro do contexto de crise climática. E a gente falava ainda agora há pouco com a jornalista também que está acompanhando isso, Ana Cláudia Leocádio, que ela falava sobre mitigação, sobre adaptação. E a gente sabe que quem primeiro sofre com a crise climática são os povos da floresta. E a gente fala de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas. E nos bastidores, a Neuri falou para mim que é necessário haver toda uma adaptação para cada período de movimento dos rios da Amazônia. A gente fala de vazante, a gente fala de cheia. E durante a vazante, onde o rio seca, só para as pessoas que não são aqui da Amazônia, elas possam compreender, há muita redução de alimentos. E a gente fala o alimento que é aquele que abastece, de fato, os moradores da floresta. Peixe, a própria agricultura, ela fica prejudicada. Então, quem primeiro sofre é quem está na linha de frente, na floresta, que são os povos indígenas, que são os ribeirinhos. E ela estava me explicando, eu fiquei muito interessada em que ela possa também compartilhar isso, como eles se adaptam durante a vazante, principalmente para tentar suprir a falta de alimento natural. Neurito pode explicar para a gente como isso aconteceu principalmente em 2023, 2024, que estão aqui entre as maiores vazantes, principalmente do Amazonas. É isso aí, não está sendo fácil para gente que mora lá, no coração da Amazônia, como eu posso dizer, muito distante. Fica um pouco difícil. Nós sofremos isso, né? Então, essa oportunidade de hoje a gente estar aqui na COP é justamente para falar um pouco sobre isso, porque
não é as pessoas que causam isso que sofrem o impacto, somos nós, moradores da floresta. Quem está lá realmente cuidando, de quem cuida de nós cuida dele e eles também nos oferecem muito mais coisas do que as pessoas que estão fora. Então, assim, a gente procura meios para que não seja mais prejudicado ainda, como quando é a estiagem, quando está muito seco. Quando está muito seco, os peixes somem. O transporte para o alimento não tem como, porque fica muito longe. Mas mesmo assim a gente vai sobrevivendo. A gente vai buscando alternativa. Ano de 2024, a comunidade Três Unidas é voltada ao turismo, como artesanato, como restaurante, como pousada, como comércio. Mas assim, fica tudo muito difícil. E aí, em 2024, tivemos que abrir um espaço onde tinha acesso mais próximo da água, onde os barcos conseguiam chegar para poder a gente levar o nosso produto até lá, para o turismo também conseguir chegar e ter esse espaço de venda do artesanato, que era um meio mais fácil para levar. Porque o restaurante ficou fechado, pousada ficou fechada, então a comunidade toda teve que ficar fechado. Então, todos os artesãos, 26 artesãos da comunidade, tiveram que abrir esse espaço e levar lá para o outro lado, 1,5 km de distância para poder eles venderem e a gente não passar mais necessidades ainda. E Neuri, você vai ser uma das vozes do Green Zone, vai falar lá e o que eu quero que a gente possa concluir dessa forma. Qual a mensagem que você pretende levar para a Green Zone e de que forma você acredita que a COP pode contribuir nessa mitigação, nessa adaptação dos efeitos da crise climática na Amazônia? Então, a minha expectativa é muito grande, né, de levar essa voz e de que os nossos governantes que estão aqui na COP possam ter um olhar e um carinho voltado para as pessoas da Amazônia, diretamente com as comunidades, com as associações, que tem muitas associações indígenas, ribeirinho, quilombola, extrativista, né, que estão precisando realmente desse olhar das pessoas que estão... Porque é a gente que cuida da nossa floresta, é a gente que cuida das nossas águas, é a gente que cuida da nossa terra, né? Então, as pessoas precisam olhar quem cuida da floresta, porque a floresta não tem voz, a água não tem voz, a terra não tem voz, mas nós estamos aqui para gritar por eles. Né? Então, assim, eu tô com essa força, eu tô com essa vontade de levar um pouco as nossas dificuldades, o que a gente passamos dentro da nossa Amazônia, porque eu não tô aqui falando só do meu povo, eu não tô falando só da minha comunidade, mas também eu quero levar essa voz da Amazônia para o mundo, para que a gente possa ainda ter um retorno, que a gente possa ainda ter uma Amazônia melhor. Né? Um mundo melhor, porque o mundo precisa da Amazônia, o mundo precisa de nós, da floresta. E nós somos a resposta. Muito obrigada, Neuri Cambeba. E temos mais entrevista aqui no Cenário, no podcast Cenário na COP. Neuri, quem quiser seguir o restaurante Sumime, quem quiser saber mais sobre Neuri Cambeba, deixa aqui tuas redes sociais, onde que as pessoas podem te achar, para poder a gente já contribuir também da nossa forma com você. Tem o restaurante Sumime no Instagram e também tem a Neuri Cambeba, que você pode ter todas as informações sobre a comunidade, sobre o nosso empreendimento, sobre a nossa cultura, tá tudo lá. Muito obrigada, Neuri. Olha, já acessa aqui as redes sociais da Neuri e também no restaurante Sumime, e eu quero poder visitar com certeza. Logo. Já estão todos convidados, quem quiser ir nos visitar, é só acessar, entrar em contato, que você será bem recebido, e comer também um pouquinho da nossa comida típica, que é o fani, que é uma comida típica do povo Cambeba. Obrigada, Neuri. A gente recebe agora o líder da comunidade Costa da Ilha, no município de Fonte Boa, no Amazonas, que fica a 673 quilômetros da capital, Manaus. Carlos Gonçalves, obrigada, Carlos, por ter aceito o nosso convite aqui do podcast Cenário na COP para falar um pouco da comunidade, da região, do município, da Amazônia para o resto do Brasil. Primeiro, obrigado. É uma honra estar aqui presente. E assim, para falar um pouco do nosso território, minha comunidade fica no estado do Amazonas, né? Então, hoje se encontra 273 pessoas, o qual 27 famílias. E hoje a renda
per capita é a geração da agricultura e da pesca manejada. E tudo aquilo que envolve na questão da própria proteção do território, na questão da vivência lá, essa é a parte mais importante que a gente vem tratando todos os anos na questão da mudança climática. A gente sabe que falar de mudanças climáticas não é dizer que a gente vai ter impacto. A gente já estamos vivendo impacto. Verdade. Bem colocado. E a gente já estamos vendo que tudo aquilo que no início da nossa juventude a gente não tinha muita dificuldade de poder rever. E hoje a gente está vendo já os impactos muito, muito relevantes, inclusive a evolução da seca também da cheia nos nossos rios. E o Carlos Gonçalves está numa região onde está localizada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS Mamirauá, que é administrada pela FAES. E lá ocorre, Carlos, manejo do pirarucu, o turismo de base comunitária e também o manejo florestal. Carlos, e nós estamos falando de RDS, como as reservas de desenvolvimento sustentáveis elas podem atuar na mitigação e nas adaptações dos efeitos da crise climática. Bom, falando um pouco do pirarucu, ele surgiu desde 99 na unidade de conservação. Um pesquisador do Instituto Mamirauá que no início foi implantado o manejo por eles. E desde lá a iniciativa foi criando as ideias, fortalecendo não só no nosso território, mas nas outras comunidades. De que forma? Se a gente cuidasse do pirarucu de uma forma organizacional, recuperasse o estoque, fizesse uma organização que pudesse ter uma cota para poder beneficiar essas famílias com a geração de renda, isso seria fundamental na questão do manejo. Então, hoje, criados os acordos de pesca, os planos de manejo e assegurando o território que é uma unidade de conservação. Então, tudo aquilo é assegurado pela lei. Então, hoje, as comunidades elas já têm uma renda segura, se fala todos os anos, na questão do pirarucu manejado. Isso já é uma segurança para eles. Mas a gente sabe que nem tudo isso é seguro na questão das mudanças climáticas, que 2023 e 2024 nós não tivemos estoque retirado dos ambientes. 2023 foi 47% e 2024 quase 50%, mas isso seria o mínimo para as famílias que dependem desse pescado. Falando do manejo florestal, ele é feito como um rodízio. O manejo florestal é baseado naquilo que se faz 25 hectares por ano para fazer o manejo florestal e ele faz o rodízio daqui 25 anos para poder tirar naquela área que foi tirado nesse ano. Então, em questão da proteção ambiental e também assegurar a natureza, isso já faz um rodízio porque através de 25 anos, uma árvore que foi cortada, não foi cortada agora, ela está preparada para receber o corte para poder ser vendido. É porque assim, quando a gente abre uma quadra de roça, entendi, aquilo ali fica aberto já. Entendi. Tanto a luz solar, o sistema, vai afetar aquela terra e vai se comprometendo o derredor. O manejo florestal não. Ele é tirado de 3 aves por 50 por 50 metros. Então aí não compromete nem a copa e nem a superfície. Entendi. Então ela fica intacta, não tem acesso do sol que vai bater na terra, mas também protege todo o ecossistema. Então o sistema manejo florestal hoje ele é o meio de renda mais seguro e mais fácil, e na questão da saúde ele é mais assegurado porque hoje o manejo florestal ele é trabalhado em terra, ele é derrubado em terra, os comunitários são formados para poder estar acompanhando pela instituição que presta assistência técnica, e quando chega a cheia eles fazem o transporte para o rio e essa venda é feita na capital. Então eles não vão trabalhar na chuva, no sol quente, então eles trabalham só um período,
falando em sustentabilidade, o manejo florestal hoje ele é mais fácil de fazer na questão de que o manejo do pirarucu, porque o manejo do pirarucu é de janeiro a janeiro. Existe a proteção do território, existe contagem, existe organização, existe trabalho diverso, existe monitoramento, existe capacitações, avaliações, existe a pesca, existe a venda, pós-venda. Então, tudo isso, o manejo de pirarucu, ele requer. O manejo florestal, não. Ele apresenta o estoque, retira o estoque e já espera para o próximo ano sem fazer alguma atividade, porque não existe invasões na floresta na questão da humanidade, porque falou de pesca, tem que estar protegido, porque outras pessoas vão lá e mexem, pode comprometer a próxima cota. Carlos, e nós falamos sobre o manejo do pirarucu, falamos sobre o manejo florestal, a gente teve uma aula aqui, isso mostra como os grandes empresários que querem dar aula para os povos ribeirinhos, para os povos extrativistas, precisam aprender com eles, né? A gente acabou de ver aqui uma aula sobre como usufruir, vamos dizer assim, como conseguir obter frutos da floresta, conseguir viver dela sem ter que maltratá-la, sem ter que extingui-la. E o manejo florestal é um exemplo disso. E o Carlos Gonçalves deu uma aula aqui para a gente de como a gente precisa aprender com os povos. Nós falamos do manejo pirarucu, você falou, você falou também do manejo florestal, e eu quero que você possa explicar para a gente como funciona, além dessas duas atividades econômicas, o turismo de base comunitária dentro da comunidade Costa da Ilha. O turismo de base comunitária, ele é basicamente feito pela comunidade. A Secretaria do Meio Ambiente, que é a gestora da unidade de conservação, existe uma abertura que pode a própria comunidade exercer esse papel. Outras instituições não podem criar o turismo de base comunitária na reserva, porque existe vários processos, muitas das vezes não pode sair. E com os comunitários, isso facilita, isso ganha também força no pulso comunitário. E de que forma? O turismo de base comunitária, ele é constituído de que forma? Uma casa para os turistas ficar, e tudo aquilo que a comunidade oferece, como a cultura local, a comida, ou a moradia, o bem viver, de que forma. Então, o turismo, a gente oferece esse pacote do formato como que esse turista queria viver como se fosse com a gente. Como se ele fizesse parte da comunidade. Exatamente. Ele vai, ter uma experiência como se ele fosse um membro da comunidade. Exatamente. Então, ele vai com esse pensamento. Ele vai acordar, vai tomar o café lá, vocês devem ter um local onde se serve o café. Sim. Aí vai acompanhar. Aí ele vai para as trilhas dentro da floresta, pode pescar também. Vai acompanhar na roça, vai ver a vivência de todo mundo, na questão da pesca. Então, essa é a maior a importância que nós acreditamos no turismo. Então foi aí que nós ganhamos força e hoje é uma referência dentro da Reserva Mamirauá, que hoje existe a Pousada Caboclo, que é constituído por uma mulher, a Ruth, e hoje ela já vende pacote para fora na questão da vivência. Então o turista já vai com esse interesse. Eu quero ir para pescar, eu quero ir para a roça com vocês, eu quero pernoitar, que a gente faz a pernoitada quando a gente vai para a beira do lago, a gente vai na questão da vigia. Então tudo isso eles querem vivenciar. E de que forma? Eles entram mesmo no barco, na comunidade, e eu acredito que isso está ganhando muito força na questão da sustentabilidade. Então isso já está mudando o bem viver das famílias de ribeirinha da Reserva Mamirauá. Então a gente acredita muito que ao longo de 5 ou 10 anos isso poderia segurar mais ainda, não só o nosso território, mas sim a população, porque a população não pode migrar de lá, porque se migrar o nosso território vai ficar frágil. E com as políticas de sustentabilidade, o turismo que está acontecendo no nosso território, isso chama não só o interesse de conhecer o nosso território, mas também deixar a renda para as famílias e a natureza permanecer de pé. Então, a natureza, as aves, os peixes, eu acredito que esse é o melhor caminho para a sustentabilidade. É ouvir a base,
que de fato conhece o território. Olha, a gente está falando aqui com Carlos Gonçalves, ele é presidente da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS, de Mamirauá, que fica em Fonte Boa, 673 quilômetros da capital do Amazonas, de Manaus. E, Carlos, eu quero que, para a gente concluir aqui, você deixe uma mensagem, principalmente para os gestores, para as autoridades que estão decidindo lá nas plenárias da COP30, como elas devem se voltar aos povos da floresta, que esses povos estão atuando como você atua, como os seus colegas e as pessoas que vivem na comunidade atuam nesse combate, nessa questão de como lidar com a crise climática a partir do território. A minha mensagem que eu deixo primeiro eu quero agradecer a participação. E assim, a mensagem que eu deixo, antes de eu falar a minha mensagem, hoje eu estou aqui como presidente da reserva. Eu estou representando 11 mil pessoas de diferentes religião, diferente crença, mas com um pensamento. Nós viemos de um território muito longe, nós estamos quase com 2 semanas viajando para chegar até aqui na COP30, e a mensagem que eu diria que era, se não ouvir a gente, vai ser muito difícil mudar todo aquele contexto de sustentabilidade. Porque a base que protege a Amazônia, ela não é vivida, ela não é ouvida, ela também não é colocada para discutir. A gente fala sobre sustentabilidade, mas a divisão já está até na zona. Então a gente não tem acesso às pessoas que realmente nós queria falar sobre a Amazônia. A Amazônia, para nós, ela não é necessário ela estar em pé, mas sim ouvir as pessoas que estão debaixo daquela copa, daquela árvore. Então, se ouvir as pessoas que estão debaixo daquela copa, daquelas árvores, da Amazônia em si, aí sim, vamos ter resultado positivo, vamos ter as ações positivas, vamos ter as políticas públicas que é acessada por de fato de direito que não existe constituída na Constituição do nosso país, e muitas das vezes nós não temos voz. Então eu fico até um pouco emocionado porque assim, a gente que vive no território, as mudanças climáticas já está sendo afetada, a gente vê a população sofrendo, porque a gente sabe que a gente está na Amazônia, mas há sofrimento, principalmente na educação e saúde, mas na geração de renda. Mas o que eu falaria? Se não ouvir nós, a nossa voz, será impossível a mudança de fato, a mudança climática para poder nós ter acesso, para poder dizer assim, agora sim, nós viemos para a COP, nós estamos satisfeitos, nós estamos levando a mensagem para o nosso povo. Então, se esse povo não ouvir a gente, não der a voz para a gente, eu acredito que vai ser muito difícil a mudança climática ser concretizada. Obrigada, Carlos. A gente agradece todo mundo que participou até agora no podcast Cenário na COP.